Saudações pessoal, tô eu aqui de volta para fazer mais um vídeo em formato vlog e dessa vez vai ser um vídeo mais curto a respeito de um outro assunto que eu tô querendo abordar e já deixar registrado aqui de uma vez. Agora eu vou falar a respeito das minhas preferências musicais. Não que tenha tanto a ver assim com o tema do canal, mas eu acho que é uma coisa interessante e é um assunto bastante relevante na minha vida, então tem que ficar registrado. Como já deve ter dado para notar, partindo a princípio das trilhas sonoras que eu coloco na maioria dos vídeos, eu sou sim um grande fã de metal. Quase todos os seus subgêneros. Não gosto de todos, tem um ou outro que eu não gosto, eu não vou falar a respeito deles agora, até porque eu acho que não vale a pena. Mas como eu escuto basicamente metal, embora eu goste também de blues, jazz, também gosto de ouvir, de vez em quando eu também gosto de pesquisar a respeito de ragtime, aquele estilo de piano do início do século XX, com Scott Joplin, essas coisas. Também gosto de música clássica, mas principalmente o que eu mais escuto é metal. Então eu vou falar a respeito das bandas que eu mais gosto de escutar e eu vou categorizar elas da mesma forma que eu categorizo no meu banco de dados no computador, nas minhas pastas, nos meus subfolders. Eu vou fazer a respeito de país. Vou categorizando as bandas a partir do país de origem de cada uma delas, assim fica mais fácil, inclusive para organizar o vídeo. Então vamos lá, começando pelo nosso próprio país, o Brasil. Falando a respeito das bandas brasileiras que eu gosto, eu não posso deixar de citar Sepultura, obviamente, que para mim é a maior banda brasileira da história, principalmente da história do metal. Inclusive é a banda brasileira que eu mais gosto, sem nenhuma dúvida, tanto que eu resolvi registrar esse apreço na pele. Podem ver aqui, eu tatuei o S estilizado da banda, isso já faz o que, uns 3 ou 4 anos, e é a minha primeira, não, foi a segunda tatuagem que eu fiz, mas ainda é que eu tenho mais orgulho. Também não posso deixar de citar a banda Soulfly, que não foi formada aqui no Brasil, mas é a banda que o Max Cavalera, que é um dos fundadores originais de Sepultura, criou depois que ele saiu da banda. Também não posso deixar de citar o Cavalera Conspiracy, que foi um projeto dos irmãos Cavalera, muito tempo depois deles já terem se separado do Sepultura, do Max e do Igor. Mas também tenho que citar a banda paulistana Corsos, que eu gosto pra caramba do som dos caras. E também citar uma banda chamada Headhunter DC, que eu não escuto tanto assim, mas eu também curto pra caramba o som dos caras. Eu também poderia citar a banda gaúcha Crisium, mas essa eu já não escuto tanto, apesar de eu gostar do estilo extremo da bateria dos caras, isso eu tenho que admitir. Indo mais abaixo agora para os nossos vizinhos da Argentina, as 3 bandas que eu poderia citar seriam Alma Fuerte, que é uma banda que eu já venho escutando desde a adolescência. Também tenho que citar uma banda chamada Carajo, que é uma banda mais recente, tem uma pegada meio new metal, mas eu também acho bem legal. E uma banda chamada Brutal X, que é assim que se escreve, inclusive. Eu não sei se eles dizem Brutal X, mas é o jeito que eu pronuncio, porque é um nome em inglês, então me parece que faz sentido. Agora indo para a América do Norte, falando a respeito dos Estados Unidos, que é o país com o maior número de bandas de metal no planeta, de longe. Se você inclusive entrar na Enciclopédia Metallum, que é o maior site de arquivos de metal, informações a respeito de bandas de metal do mundo, você vai ver que os Estados Unidos têm mais de 15 mil verbetes de bandas, ficando muito à frente do segundo lugar, que no caso é a Alemanha, que tem pouco mais de 7 mil, ou pelo menos tinha da última vez que eu olhei. As bandas que eu posso citar dos Estados Unidos seria, antes de mais nada, a banda Disturbed, que é uma banda, se não me engano, de Chicago, tenho quase certeza que é de Chicago, que foi simplesmente a primeira banda que eu comecei a escutar quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu comecei a me interessar por esse meio, quando eu comecei a me interessar por metal. Foi a primeira banda na qual eu me viciei e basicamente foi a minha porta de entrada para esse gênero. Embora a primeira banda que eu tenha escutado na vida de metal não tenha sido essa, tenha sido Linkin Park, e eu ainda me lembro exatamente de como aconteceu. Eu estava numa aula de inglês da escola. A minha professora, por alguma razão, acho que ela ia falar alguma coisa a respeito da letra, colocou pra tocar a música Numb. E eu me lembro que eu tinha o que, uns 7 anos de idade, 8 anos na época. Eu ouvi aquilo e pensei, caramba, eu nunca tinha escutado isso antes, porque naquela época a internet ainda não era uma coisa comum, corriqueira, então eu não tinha acesso às informações. E eu fiquei pensando, fiquei com aquilo na cabeça, caramba, mas que som é esse? Que banda é essa? Que música é essa que eu nunca tinha escutado antes? E ficou na minha cabeça, mas eu levei um tempo até descobrir o que era. E depois que eu descobri, nunca mais larguei. Acabou se tornando o meu estilo de música preferido. Aí também preciso citar as bandas de thrash metal,
como Metallica. Eu gostava das composições do Metallica mais antigas, as mais clássicas. Umas coisas mais novas eu simplesmente parei de ouvir. Também tem que citar Megadeth, que eu gosto bastante das músicas do Megadeth. Gosto do Dave Mustaine, apesar de, musicalmente falando, quero dizer, eu gosto do cara musicalmente falando. Ele como pessoa, eu acho ele bem babaca, pra falar a verdade. Mas, enfim, isso aí não vem ao caso. Também tem que citar a banda Slayer, que não tem como não gostar. E também a banda Testament, que eu comecei a ouvir faz pouco tempo e gostei bastante do que eu ouvi, do pouco que eu ouvi. Eu sei que é uma banda antiga, clássica já, mas eu pessoalmente tenho pouco tempo de experiência com a banda. Aí eu também preciso citar a banda Limp Bizkit. Por favor, não me julguem. Eu sei que essa banda sofre um tremendo preconceito e eu entendo os motivos disso, mas eu gosto do som, eu não posso fazer nada. Também tem que citar a banda Fear Factory, que é uma banda de metal industrial que eu acho simplesmente sensacional. É uma banda já relativamente antiga também, mas eu continuo gostando muito até hoje. E também tem que citar a banda Mudvayne, que eu não escuto tanto, mas também é um som que me agrada. Essa aí já puxaria mais pro new metal também. Fora essas tem Slipknot, que eu escutava muito quando eu era adolescente. Foi a banda que basicamente definiu minha adolescência. Hoje em dia eu já não escuto tanto, mas ainda assim tem que manter registrado. Aí eu preciso citar também a banda de thrash metal texana Pantera, que já não existe mais, já deixou de existir faz tempo, mas é um som que me agrada pra caramba. Aí eu cito também a banda Manowar, que é uma banda de heavy metal mais raiz, digamos assim. Inclusive o heavy metal puro, aquela coisa meio heróica, mítica de Brothers of Metal, coisas assim. A banda personifica bem isso. Também gosto da banda Murder Dolls, que tem um visual bastante... Tinha, aliás, também não existe mais. Tinha um visual bem inusitado, digamos assim. Era uma banda assim, quase puxava pro glam metal no sentido de ser uma banda bem caricata. Mas eu gostava também do som da banda. E Rage Against the Machine, que é uma banda com visões políticas que eu acho bastante extremadas. Não é uma coisa que me agrade muito, mas o som é o que me interessa. E o som sempre foi bem interessante. Embora essa já não seja tanto metal, essa aí já puxaria mais pro lado do hard rock, talvez. Eu não tenho certeza, eu nunca parei para pensar a respeito da categorização do som. Indo mais ao norte ainda, em direção ao Canadá, as bandas que eu posso citar, para começar, seria a banda Cataclysm, que também é uma banda de... Parece pra mim que é thrash metal, não tenho certeza, mas é uma banda que eu gosto bastante. Eu diria que é a banda canadense que eu mais gosto, pelo menos por enquanto. E também uma banda de... Pelo que eu li, é categorizada como metal cristão. Eu achava que era new metal, mas enfim. É a banda chamada Thousand Foot Crutch. E seja lá o que for, seja metal cristão ou não, eu também não presto atenção nas letras, eu só gosto do som. E o som eu gosto mesmo. Aí partindo pra Europa, que a Europa é pra mim a meca do metal. É o continente que produziu talvez as melhores bandas do gênero para mim. Começando pelo Reino Unido, eu não preciso nem falar a respeito da primeira banda que eu tenho que citar, porque... Minha camisa fala por mim, Iron Maiden, não tem como não gostar. É como se fosse o supra-sumo do heavy metal, da New Wave. E também preciso citar a clássica Black Sabbath, não tem como não gostar de Black Sabbath. O que também me leva a citar a carreira solo do Ozzy, que eu também gosto bastante do trabalho solo dele. E tenho que citar outra banda clássica, que é o Judas Priest, que é a precursora do speed metal, que eu particularmente gosto pra caramba até hoje. É uma banda que nunca enjoei, eu escuto sempre, simplesmente nunca enjoei. Aí tem que citar também Motorhead, que é a banda do Lemmy, que nos deixou faz pouco tempo. Inclusive eu ainda não consegui absorver a morte dele, pra mim ainda continua sendo uma coisa bem sentida, foi uma perda muito grande. Aí outra banda que eu preciso citar é a banda escocesa chamada Eostorm, que é uma banda de folk metal baseada e inspirada na era de ouro da pirataria europeia, que eu simplesmente acho sensacional essa banda. Ela, além de ter umas letras muito divertidas, o som é muito bom, porque eu tenho particularmente um afeto, uma predileção por folk metal, e esse folk metal pirata é simplesmente sensacional. Se você gosta de folk metal e gosta desse tema, ainda não escutou essa banda, procura Eostorm, você vai curtir. E também falando de uma banda que não tem nada a ver com metal, mas é uma banda que eu escuto de vez em quando também, é o Sex Pistols, que é do movimento punk britânico, que é um som simples, é um som de poucos acordes, mas também é um som que me agrada. Não que eu escute muito, mas escuto de vez em quando. Aí passando para a Alemanha, que gerou algumas das melhores bandas de metal e de rock da história. A primeira banda que eu preciso citar e não posso deixar de citar é Rammstein, que é o grande expoente do metal industrial alemão, estilo alemão. Uma banda que eu gosto bastante. Também tem que falar a respeito de uma banda chamada Agar.
acredito que eles pronunciam inclusive assim mesmo, Agar, que é uma banda de metal sinfônico que incorpora metal extremo, metal pesado com instrumentos clássicos, instrumentos eruditos, e o som é indescritível, é uma coisa sensacional. São músicas longas e músicas muito interessantes. Também preciso citar a banda de folk metal In Extremo, que é uma das minhas bandas favoritas, também escuto já há bastante tempo, continuo adorando essa banda, sempre volto a ouvir ela, mesmo que às vezes me sinta um pouco cansado, paro de ouvir durante um tempo, mas eu sempre acabo voltando, porque eu curto pra caramba. Aí preciso citar também a banda Primal Fear, que eu inclusive depois li a respeito e descobri que ela foi formada por um cara que tentou entrar pro Judas Priest e não conseguiu, ele não foi aprovado nos exames para ingressar na banda, e por isso que a banda tem uma certa pegada meio Judas Priest, e o vocalista inclusive é careca igual o Rob Halford. Mas isso aí eu imagino que seja só uma infeliz coincidência. Também preciso citar a banda Creator, que pra mim é a maior banda de thrash metal da Alemanha, pelo menos, e é uma banda que eu escuto direto, que eu também nunca me canso. E falar a respeito de uma banda chamada Tanvut, que é uma banda também é uma pegada folk metal medieval parecido com o In Extremo, que também é uma banda que não tem como não gostar. No caso, na Suécia, só tem uma banda que eu preciso citar, que no caso, inclusive, foi feita como uma decoração do quarto aqui, chegou recentemente, inclusive, banda Amon Amarth, ou Amon Amarth, a pronúncia francamente não me interessa. Eu sei que é uma das bandas que eu mais gosto de ouvir e provavelmente sempre vai continuar sendo, porque é um som muito foda, é um som extremo, de inspiração em lendas e também muitos estereótipos vikings, e é uma banda que simplesmente vale muito a pena de ouvir. Aí passando diante para a Finlândia, as bandas que eu posso citar da Finlândia que eu mais escuto seriam a Children of Bodom, que foi nomeada em reconhecimento, em lembrança ao famoso caso de assassinato às margens do lago Bodom. A banda Ensiferum, que é uma banda de folk metal também, é meio folk, meio viking, que é muito legal de se ouvir. A banda Turissas, que é uma banda que eles mesmos, os próprios caras da banda classificam como uma banda de metal heróico, que também tem uma pegada muito legal, uma banda bem rápida, bem divertida. E a banda Korpiklani, que eu realmente não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas é a melhor. Eu só posso dizer o seguinte: é a melhor banda de metal pra você escutar quando você tá bêbado. Não tem erro, coloca essa banda pra tocar, é muito foda. Simplesmente isso. Aí passando pela Polônia, a única banda que eu consigo me lembrar agora pra citar é a banda Behemoth, que é uma banda de black metal, se não me engano. Também, eu normalmente não costumo curtir muito black metal, mas essa banda tem um som que eu consigo gostar. Aí falando a respeito da Rússia, tem duas bandas que eu preciso citar. Uma delas é a Amatory, que é uma banda que eu não sei dizer qual seria o estilo certo para categorizar, mas eu sei que é uma banda que me agrada, eu curto bastante. E outra seria uma de folk metal chamada Arcona, que também tem um som que me agrada. Aí terminando no Extremo Oriente, falando a respeito do Japão, a única banda que eu consigo citar, que eu gosto pra valer, é uma banda que já não existe mais, se separou faz alguns anos já, chamada Girugamesh, que é uma banda de... era classificada como uma banda de visual kei, mas pra mim aquilo lá era metal, não tinha outra definição. E é uma banda que eu gosto pra caramba, gostava pra caramba na adolescência e continuo gostando até hoje. E passando pela China, as duas bandas que eu posso citar, que não são muito fáceis de se encontrar não são fáceis de se encontrar bandas de metal na China por questões políticas óbvias. As que eu posso citar são duas, uma chamada Twisted Machine e uma outra que se chama Yaxa. São duas bandas, acredito eu, que de metalcore, são bem interessantes, valem a pena também de se procurar a respeito, dá para encontrar algumas coisas no YouTube. E falando por último a respeito da Austrália, que é basicamente um país ocidental, só que geograficamente localizado perto do Oriente, a única banda que eu consigo citar mesmo, eu nunca me aventurei muito no cenário de metal australiano, e a banda que eu vou citar é uma banda óbvia, não é uma banda de metal, é uma banda de hard rock principalmente, mas AC/DC, não tem como não citar AC/DC, é uma outra banda que eu gosto pra caramba, e na verdade é uma das bandas de maior sucesso da cena do hard rock e do rock de uma maneira geral no mundo inteiro. Enfim, essas são as bandas que eu consegui citar, das que eu mais curto. Vocês podem colocar aqui embaixo o que vocês acham, se vocês curtem metal também, a gente pode trocar uma ideia a respeito disso, vocês podem falar suas impressões a respeito da minha seleção, e a gente vai conversando ao longo do tempo. Agora,
vamos voltar para nossa programação normal de Game of Thrones e das crônicas, demorou? Então, valeu por assistir, grande abraço, valeu!